Bom, gurizada, estamos ao vivo, bem-vindo. Calil, não posso falar, mas permito o uso da minha imagem da participação. Ok, Calil, tranquilo. Uh, Sejam todos bem-vindos, mais uma sexta-feira, então, gente, vamos estudando o livro Jesus e o Fim dos Tempos. Felipe, autoriza o uso da minha imagem, posso ouvir um amém? Amém. Felipe Ferreira, grande matador de arminiano e pentecostal. Dito isso, só o Calil e o Felipe já autorizaram, então eu vou fazer a chamada aqui com vocês. Quem puder falar, deixa o ok ou não ok para uso da voz da gente. Eu vou começar aqui pela minha chamada aqui. Igor, tu é o primeiro da fila, então tu autoriza o uso da tua imagem, da tua voz? Sim, mestre. Eu autorizo o uso da minha imagem e da minha voz diferenciadas. Ok, então tá bom. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição do seu áudio e da sua imagem? Autorizo. Obrigado. Sagripina, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Tá. Padre, Vossa Excelência, o senhor autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem, caso o senhor queira colocar esse rosto do Vaticano na telinha do meu canal do YouTube? Eu vos abençoo e vos autorizo. Amém. Tá bem. Mas antes disso, vamos orar, pedir para Deus abençoar o nosso estudo, que seja de grande proveito, como sempre é. A gente aprende bastante com o Dr. Thomas Ice, que é uma das autoridades que nós temos aí dentro do dispensacionalismo revisado, dentro do pré-tribulacionismo, um dos mais eruditos que a gente tem. Graças a Deus por a gente ter esse material também em português. Pai, muito obrigado mais uma sexta-feira, Pai, a gente podendo mais uma vez estudar a Tua Palavra, entender um pouco mais daquilo que Tu tem guardado para nós, para esse cumprimento futuro, no qual Cristo voltará e estabelecerá o seu reino messiânico aqui na Terra. Te pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, página de número 159, parte 25. Hoje a gente vai falar sobre os poderes do céu, que é o último daquelas três partes que a gente está trabalhando aqui do texto de Mateus 24, 29. Parte 25, Mateus 24, 29. Vamos à leitura do texto sagrado. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Mateus capítulo 24, versículo de número 29. A última frase do versículo 29 diz: e os poderes dos céus serão abalados. Será que essa frase precisa ser interpretada literalmente, a exemplo das três frases anteriores, ou deve-se empregar uma exegese especulativa para que ela signifique algo diferente do que diz? A que se refere a expressão poderes dos céus? Seria uma referência a seres angelicais ou se refere ao universo físico? Então são essas perguntas aqui que nós vamos trabalhar, o Dr. Thomas Ice vai trabalhar ao longo desse capítulo. Os poderes dos céus. A mesma expressão básica ocorre nos três relatos no discurso do Monte das Oliveiras, Mateus 24, 29, que a gente acabou de ler, Marcos 13, 25 e Lucas 21, 26. É muito provável que a expressão poderes dos céus seja uma alusão ao sol, à lua e às estrelas, feita de maneira resumida, pelo fato de já terem sido especificamente mencionados nesse versículo. Leon Morris declara o seguinte, abre aspas, o termo céu é usado no singular quando se refere às estrelas, mas ocorre no plural quando diz respeito a outros corpos celestes, fecha aspas. Dessa forma, o Senhor descreve o abalo dos astros celestes tal como a Terra é sacudida num terremoto. Em nenhuma parte da Bíblia, a expressão poderes dos céus é usada para se referir a seres angelicais. Nem o contexto desta passagem apoia tal concepção, uma vez que as três frases anteriores estão relacionadas com os luminares que preenchem o céu. Essa última frase é a síntese do coletivo.
Abre aspas. O que quer que sejam os poderes dos céus, Jesus está dizendo que eles estão sujeitos a Deus e no momento exato da volta do Filho do Homem à Terra, eles serão abalados. Fecha aspas. Esses poderes dos céus também parecem implicar um decreto de estabilidade determinado por Deus, através do qual os elementos celestes funcionam dentro de parâmetros regulares. John MacArthur explica, abre aspas para o Dr. John MacArthur, todos os elementos energéticos aqui demonstrados de poderes dos céus e que mantêm a estabilidade da ordem de tudo que se encontra no espaço sofrerão uma disfunção. Os corpos celestes ficarão freneticamente desgovernados no espaço, de modo que todos os meios de navegação, quer sejam magnéticos, solares, estelares ou giroscópicos, se tornarão inúteis, porque todos os pontos fixos de referência e todas as forças naturais reguladoras deixarão de existir ou não serão mais confiáveis. Fecha aspas para a citação aí do Dr. John MacArthur. Antes da gente entrar aí na conversa, alguém ficou com alguma dúvida? Eu vi que travou a minha imagem, mas infelizmente a minha internet não há o que ser feito. Ela está terrível hoje. Por que eu vou abrir aspas para uma pequena digressão aqui? Por que o Dr. Thomas Ice fez essa negativa de que não se refere a seres angelicais? Porque o preterismo, ele vai olhar para o texto e vai dizer o seguinte, não, esses poderes que foram abalados significa a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que derrotou todos os seus inimigos e está reinando à destra do Pai. Geralmente eles vão fazer essa leitura desse texto. Então, gente, eles forçam e fazem bastantes alegorias aí no texto bíblico, é por isso que o Dr. Thomas Ice está trabalhando isso incessantemente. Um abalo celeste. O verbo abalar é usado por 15 vezes no Novo Testamento grego. Em algumas ocorrências, esse verbo é empregado de forma metafórica, como em 2 Tessalonicenses 2:2. Abre aspas para o texto. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. Fecha aspas. Porém, na maioria dos seus usos, o termo significa abalar, sacudir fisicamente, a exemplo do texto de Atos 16:26. Abre aspas. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Fecha aspas. No contexto de Mateus 24:29, o Senhor Jesus se referiu a um abalo físico dos céus. Entretanto, intérpretes preteristas como Kenneth Gentry Jr. não acreditam que essa frase faça alusão a um abalo físico. Gentry Jr. declara o seguinte, e aí nós vamos abrir aspas para a gloriosa citação do rapaz aí. Por conseguinte, podemos legitimamente aplicar o texto de Mateus 24:29 à destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70. Cristo extrai essa figura dos textos do Antigo Testamento referentes a juízo, os quais são como se retratassem acontecimentos da consumação do século. Em certo sentido, é a consumação do século, entre aspas aí, para aquelas nações contra as quais Deus exerce o seu juízo. Esse foi o caso de Israel no ano 70 depois de Cristo, fecha aspas, do Kenneth Gentry Jr. A maioria dos comentaristas bíblicos admite que o abalo dos céus, mencionados nessa passagem, é uma alusão derivada de Ageu 2:6, que diz: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Fecha aspas. O que esse texto quer dizer? No capítulo 12 de Hebreus, já temos um comentário divino que podemos consultar para saber o significado desta passagem. Abre aspas. Aquele cuja a voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda
uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, fecha aspas, para Hebreus 12, 26. Nesse trecho do capítulo que pronuncia a quinta advertência divina, o autor da Epístola aos Hebreus compara o primeiro abalo da terra a um abalo de natureza física ocorrido na ocasião do Êxodo, com um futuro abalo que também abrangerá os céus. Ele também considera a passagem de Ageu 2, 6 nesse contexto, tá, gente? O futuro abalo será muito mais intenso do que o abalo ocorrido no passado, já que também envolverá os céus. Ora, se o primeiro abalo verificado na ocasião do Êxodo foi de natureza física, o segundo também será um abalo físico, tal como Cristo descreve em seu discurso profético, registrado em Mateus 24. O discurso é absolutamente claro, comenta o intérprete amilenista R.C.H. Lenski, na sua concepção de que se trata de um acontecimento físico ainda futuro. Abre aspas, todo o espaço sideral entrará em colapso. Isso significa, claro, pela última frase que diz, os poderes dos céus serão abalados ou desconjuntados. Cessará todo o que mantém os corpos celestes em suas respectivas órbitas, e a condição para que o Sol e a Lua iluminem a Terra, fecha aspas. Essa convulsão nos céus, antes de que lá desça o Messias, não deve, até então, ser considerada a consumação do século, mas apenas um prelúdio da mesma. A Terra ainda não será destruída por essa desordem celeste, fecha aspas aí. Notaram, gente, que o cerne do que o Dr. Thomas Weiss aqui é mostrar que é um abalo dos céus literal, não é algo meramente espiritual que ocorreu no ano 70 por meio de um suposto julgamento e de uma volta metafísica de Cristo para julgar a nação de Israel. Vocês conseguiram entender que aquilo ali se refere a eventos e abalos literais que poderão ser visíveis. Lembre-se que na última aula a gente falou sobre a questão da crucificação de Cristo e que aquilo que aconteceu e o sol deixou de dar a sua luz naquele instante, aquilo foi literal. Tá? Não foi nada em sentido figurado. Então, se é possível acontecer essas coisas, e para Deus não é impossível, então é bem natural que os poderes dos céus sejam literalmente abalados, como a lua não dá sua claridade, o sol não emitir mais a sua luz, conforme é o relato aí dos textos bíblicos, ok? Sinais nos céus. Os evangelhos de Mateus e Marcos não relatam nenhuma afirmação de Cristo acerca da reação da humanidade a esses terríveis acontecimentos, mas Lucas o faz em seu evangelho. William Kelly declara, abre aspas aí para William Kelly, Lucas é o único que menciona os sinais comportamentais da angústias dos homens, apesar dos enganos e fingimentos que caracterizarão aquele período, fecha aspas. Naquele que é, sem dúvida, o mesmo contexto verificado em Mateus, Marcos, Jesus declara o seguinte, abre aspas para Lucas 21, versículo 25 e versículo 26. Haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Fecha aspas para Lucas. Somente Lucas denomina os sinais, os incidentes que ocorrerão no céu envolvendo o sol, a lua e as estrelas. Robert Stein comenta, abre aspas, os sinais relacionados com a vinda do Filho do Homem são de natureza cósmica.
ao passo que os sinais relacionados com a destruição de Jerusalém são terrestres, de modo que Lucas manteve a distinção entre os dois acontecimentos, fecha aspas. Em sua descrição, um dos propósitos para os quais Deus formou o sol, a lua e as estrelas é o de que eles sejam, abre aspas, para sinais, para estações, para dias e anos, conforme Gênesis 1:14, a parte B do versículo. Para que esses luzeiros seriam sinais? Para quem, né? Serão sinais para aqueles que habitam sobre a terra. Quando se faz uma análise dos mais importantes acontecimentos da história, chega-se à conclusão de que em nenhum outro acontecimento os sinais nos céus seriam tão apropriados quanto na segunda vinda de Cristo e sua descida do céu para a terra. Gente, sobre esse pequeno tópico, sobre o sol, os luzeiros terem sido criados, fica claro no texto bíblico que eles foram criados para esses sinais, tá? Para sinais, para dar o sinal do que é o dia, do que é a noite, e para uma forma de que esses abalos mostrassem algo que Deus quer comunicar ao homem. Mas isso é totalmente diferente daqueles lunáticos que vão se apegar à cosmologia, achando que se tu olhar para o céu e ver, por exemplo, como a gente vê os escatomaníacos aí, a lua se transformando em sangue, eles já acham que estão no período tribulacional, começam a arrancar os seus cabelos, começam, já eles que são geralmente pós-tribulacionistas, já vão querer montar os seus kits de sobrevivência. Isso é tudo loucura, tá, gente? Isso não faz parte de uma leitura, principalmente dispensacionalista e bíblica da escritura, tá? Pode levantar, pode falar, Igor. Não sei se tu já percebeu, realmente tem uns caras aí que são meio doidos, que vê qualquer coisinha, terremoto, Jesus já tá às portas. Isso é mais pentecostal que faz também, né? Aí vê eclipse solar, as profecias acontecendo. Aí vem enchente, furacão, tudo para eles é Jesus voltando, tudo. Isso acontece há mais de não sei quanto tempo e tudo é Jesus voltando. É por isso que a gente explica, né? Você já me explicou várias vezes que não existe assim um sinal específico para a volta de Jesus, é iminente, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. Sim, a volta de Jesus, ela é o que a gente chama na teologia de iminente. O que a gente quer dizer sobre iminente? Ela pode acontecer a qualquer momento, no sentido de que não necessita de nenhum aviso prévio para que venha acontecer. Tá? Inclusive, a doutrina da iminência é uma doutrina que comprova o pré-tribulacionismo. Nós não estamos trabalhando aqui a questão do arrebatamento em si, quando que ele vai se dar. Nós estamos trabalhando mais a segunda vinda de Jesus. Mas tanto o arrebatamento quanto segunda vinda são iminentes. A segunda vinda é iminente no sentido de que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus voltará. Mas há sinais que mostram que a segunda vinda está próxima, embora esses sinais não caracterizam o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Para nós pré-tribulacionistas, então, a volta, a segunda vinda de Jesus, ela é tão iminente quanto o arrebatamento. Só que o arrebatamento, ele é mais caracterizado porque nenhum sinal deve acontecer para que a igreja seja arrebatada. E é por isso que existe aqui no Brasil essa galera que não consegue entender que pré-tribulacionismo, eles confundem o pré-tribulacionismo ser iminente de secreto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Secreto é algo que ocorre oculto e ninguém vê. O arrebatamento ele é iminente, mas não é secreto. Iminente é um evento que está prestes a acontecer a qualquer momento e sem nenhum sinal de aviso prévio. Não significa que é algo invisível, como a gente vê principalmente o pessoal mais da Assembleia de Deus, né, desse dispensacionalismo de chão da igreja, não o erudito, e eles confundem iminência com arrebatamento secreto. Uma das criaturas que fazem isso aqui no Brasil chama-se Elias Soares. Ele fala isso, porque é iminente e secreto. Não.
Não. A segunda vinda de Jesus é tão iminente quanto o arrebatamento, mas é precedida de sinais. Ela é iminente no sentido de que não é secreta e ninguém sabe o dia e a hora da segunda vinda, mas continua sendo iminente, logo não é secreto. Então o evento que é iminente não necessariamente tem que ser secreto. A gente tem que explicar isso para eles que se dizem eruditos do dispensacionalismo, ok? O pessoal acredita aí, tá? O chão da igreja do meio pentecostal. Não, eu falei que isso é mais oriundo do pentecostalismo, do clássico, né? Do dispensacionalismo clássico. Isso. O relato de Lucas. O texto de Lucas claramente se refere à destruição de Jerusalém imposta pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. A segunda metade do versículo 24 diz, abre aspas para Lucas 21, 24. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, fecha aspas. Também fica evidente que essa última metade do versículo 24 descreve um período de tempo que começou a partir da vitória dos romanos sobre Jerusalém no primeiro século. Essa específica frase tem um ponto inicial que começa a partir do ano 70 depois de Cristo. Ela evidencia um intervalo de tempos pela expressão, abre aspas, Jerusalém será pisada por eles, fecha aspas. Esse versículo também mostra o ponto final desse período quando diz até que o tempo dos gentios se completem. Não há nenhuma chance de que esse versículo já tenha se cumprido. Além do mais, a passagem prevê um tempo em que os acontecimentos ocorridos no ano 70 depois de Cristo serão revertidos. O versículo 24, a parte B dele, propicia uma transição textual que passa do ocorrido no ano 70 aos acontecimentos que se darão imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Até mesmo o renomado intérprete preterista como F. W. Farrar admite que nos versículos 20 a 24 há uma mudança de assunto que vai para a predição do que aconteceu no ano 70 para a predição da segunda vinda nos versículos 25 a versículo 28, a qual ele denomina de, abre aspas, a última vinda, fecha aspas e uma pequena digressão. A última vinda. Aqueles que acusam os dispensacionalistas pré-tribulacionistas de acreditar em 3, 4 vindas também faziam o mesmo, só que de forma camuflada. Isso é falta de vergonha na cara deles para jogar o problema para eles também. E.H. Prumplet afirma o seguinte, que sobrenome complicado do rapaz. Abre aspas. A partir desse ponto, a profecia assume uma abrangência maior e ultrapassa os estreitos limites da destruição de Jerusalém para predizer a última vinda do Filho do Homem, de forma que esse último acontecimento é retratado em Mateus como algo que ocorre logo em seguida ao primeiro acontecimento. Por conseguinte, Marcos identifica o momento de sua ocorrência pela expressão, abre aspas, naqueles dias, fecha aspas. Essas palavras não tinham nenhum outro significado quando foram ouvidas ou lidas pela primeira vez. Nesse trecho do capítulo 21 de Lucas, temos um bom exemplo daquilo que Tim LaHaye e eu denominamos, abre aspas, os picos da montanha da profecia, fecha aspas. Em nosso livro Charting the End Times, no Novo Testamento, esse livro foi publicado em português pela editora Abba Press sob o título Glorioso Retorno. Pumplett oferece uma excelente explanação desse assunto na seguinte afirmação. De certa distância, um homem contempla os picos reluzentes de duas montanhas cobertas de neve. Aparentemente estão muito próximas uma da outra, mas não se dá de conta que entre essas duas montanhas há uma extensão de terra que pode chegar a muitos quilômetros de distância. Assim aconteceu com aqueles cujas as concepções devem ter sido formadas a partir dessa predição, principalmente os apóstolos e seus discípulos imediatos, os quais, apesar de estarem bastante conscientes de sua ignorância acerca de tempos ou épocas, fazendo uma paráfrase assim aí com Atos 1:7, para marcarem o dia ou ano da volta de Cristo. Viveram e morreram na expectativa de que não estava longe de acontecer, convicto de que aqueles podiam apressar a sua vinda até
através da oração e de seus atos, conforme 2 Pedro 3,12. É evidente que Cristo prediz dois acontecimentos distintos no texto de Lucas 21. Um que se cumpriu no primeiro século, Lucas 21, 20, e outro que ainda aguarda cumprimento em tempos futuros, Lucas 21, do versículo 25 até o versículo 28. Lembre-se, o próprio preterista admitiu isso. Contudo, nem Mateus 24, nem Marcos 13 fazem qualquer menção ao ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Já que nenhuma dessas passagens menciona a destruição do templo ou a destruição de Jerusalém, pelo contrário, os relatos de Mateus e Marcos fazem do discurso do Monte das Oliveiras e tratam nitidamente do livramento do povo judeu, não do juízo que sobreviria a esse povo em 70 depois de Cristo. A maioria dos intérpretes preteristas nem sequer trata do assunto, muito menos oferece uma resposta satisfatória ao problema em questão. Em suma, verificamos que grandes fenômenos sobrenaturais hão de ocorrer na segunda volta de Cristo ao planeta Terra. Será que isso é tão difícil de imaginar ou de se crer? Ao que parece, para muitos é. Todavia, as escrituras sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, predizem que Israel será reagrupado na sua própria terra como um Estado nacional, numa condição de incredulidade, como hoje em dia se pode constatar. Essa nação passará por um período denominado de atribulação, durante o qual o remanescente do povo judeu será levado a uma conversão genuína pela fé em Jesus Cristo como seu Messias prometido. Isso então provocará a segunda vinda de Cristo para livrar a nação recém-convertida, a qual suplicará a proteção de Jesus Cristo contra os exércitos de todas as nações, reunidos em Israel para aniquilar os judeus. Antes que isso ocorra, Cristo voltará, destruirá os inimigos de Israel, dando início ao seu reino de 1000 anos, sediados em Jerusalém. É isso que a Bíblia declara. Nesse caso, todos aqueles que professam ser cristãos e creem na Bíblia deveriam dizer amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e encerramos o estudo de hoje por aqui. Tô no ônibus, não consigo falar direito. Aqui tá as minhas crianças chorando, nem dá para falar. Ah, entendi. Não, mas tranquilo. Se vocês entenderam, não ficaram com dúvidas, tá tudo certo. É isso aí que me interessa. Entenderam ali que os poderes do céu são literalmente os astros, os luzeiros que Deus criou para sinais? Vocês entenderam isso? Entenderam que essas coisas não se cumpriram no ano 70? Inclusive, os autores preteristas, um deles ali já citado, o Dr. Farrar, ele conseguiu ter a honestidade de dizer que Lucas 21, do versículo 25 até o versículo 28, é futuro. Tá vendo como é um problema isso aí para eles? Então... Aí preterista vem falar que a gente acredita em duas vindas, que Jesus volta 2 vezes, eles acreditam que hipócrita, né? Que hipocrisia é essa? É que assim, ó, infelizmente, tá, o meio preterista, ele se apega muito à falácia da autoridade, em querer trazer robustez, não de argumento, mas trazer uma gama de teólogos ali que pensam iguais ou parecidos, dentro de uma robustez, vamos dizer assim, sofisticada de filosofia, de conceitos nesse sentido, e eles omitem os problemas que eles têm de interpretação, seja ela da forma de interpretação ou de ser honesto, dizer, olha, a gente acredita no mínimo em 3 vindas de Jesus. A primeira, que já aconteceu quando ele morre na cruz do Calvário, a segunda, que é em juízo no ano 70, e a terceira, que é abre aspas, que deveria ser a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso no meu dispensacionalismo revisado, dentro do meu pré-tribulacionismo, não existe. Porque eu faço distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Tá? Então, quando Jesus arrebata a igreja, isso não conta como vinda de Jesus. É ida da igreja para encontrar com Jesus.
Então, dentro do meu dispensacionalismo, do meu pré-tribulacionismo, nós temos literalmente só duas vindas de Jesus. A primeira que já aconteceu e a segunda que se dará pós o período tribulacional, quando ele toca os seus pés no Monte das Oliveiras e ele vem e se assenta no trono da sua glória para fazer separação entre ovelhas e bodes no julgamento das nações. Na minha visão, só existem duas vindas. Na visão daqueles que nos acusam de acreditar em mais vindas, é que existem mais vindas porque eles acreditam numa vinda em juízo de Jesus no ano 70. Então, gente, é muito importante a gente frisar isso, porque falta e carece de honestidade acadêmica desse povo quando eles vêm debater. Claro que existem representantes do pré-tribulacionismo que falam que arrebatamento é uma vinda de Jesus, no sentido de ser uma fase da segunda vinda. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é errado porque eu faço distinção entre os eventos. O arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra coisa. Eu não acredito que sejam coisas, vamos dizer assim, fases ou interligadas, tá? A Bíblia nem diz isso. E também a diferença que Tessalonicense fala que Jesus, né, nos leva ao ar, ali a encontro dele. Uhum. E a segunda vinda, quando você vai ler Apocalipse, realmente ele encosta aqui na terra. Sim. Ele vem, né, e pisa na terra, isso, literalmente. Então a gente faz essa distinção que as outras pessoas não conseguem ver, né? Não conseguem enxergar. Sim. É que o pessoal que é mais pós-tribulacionista, que é o que até eu estava comentando ali no Conexão Cristão ontem lá, eles não conseguem entender que na segunda vinda a separação que Jesus faz é na terra. Ele vem, se assenta no trono da sua glória, junta aquele povo todo que foi sobrevivente do período tribulacional. Tanto é fato que ele manda que os anjos ajuntem os eleitos e os não eleitos, junta ali para fazer separação entre ovelhas e bodes na terra. O que é a prova cabal de que o arrebatamento é um evento distinto, porque a separação do arrebatamento, ela acontece nos ares. A igreja é tirada da terra e encontra com Jesus aonde? Nos ares. Em Mateus 25, essa separação, o encontro dos eleitos com Cristo é na terra. Aí nós temos uma diferença gritante entre os eventos. O arrebatamento, os eleitos são levados ao céu para encontrar com Jesus nos ares. Em Mateus 25, os eleitos são separados por Cristo, são colocados à sua direita e entram no reino. Ou seja, uma separação terrestre. O arrebatamento é uma separação de pessoas no sentido celeste. Elas são tiradas da terra e encontram com Cristo nos ares. Então não tem nem como tu fechar o texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4 com Mateus 25. Não fecha? Não harmoniza. Não tem como, entendeu? Não tem como ser o mesmo evento, né? É por isso que eu sou pré-tribulacionista. Não tem como fechar. Aí eu vou ter que alegorizar o texto. Ou eu alegorizo Tessalonicenses e digo que aquela separação não é celeste, e o texto deixa claro que nós somos tirados, arrancados da terra para encontrar com Jesus nos ares. Ou eu alegorizo Mateus 25, que diz que a separação é quando Jesus se assenta no trono da sua glória. Ele vem, assenta no trono da sua glória e separa as ovelhas ali na terra. Tanto é fato que tem o ímpio e tem crente. Onde que tem ímpio e tem crente, se não na terra? Então essa separação é na terra. Aí eu vou ter que alegorizar Mateus 25, que é o que muitos fazem. Alegorizo Mateus capítulo 25. Ok? Eu agradeço a audiência e a paciência, mesmo com esse problemaço da internet aqui que está caindo, travando, fazendo uma loucuragem, mas graças a Deus conseguimos terminar o estudo. Isso foi o mais importante. Se apareceu a minha cara ou não, é até melhor que não apareça. Então, muito obrigado, gente. Estão todos aí esclarecidos. Eu acho que o pessoal entendeu. Já dei, falta 15 minutos. Já dei uma boa explicada sobre pré-tribulacionismo aí pro pessoal. Eu sei que tem pós-tribulacionista aí, durma com esse barulho. Aguente o choro e abandone o pós-tribulacionismo. É o mais fácil, né? Quando a nossa escatologia não encaixa no texto bíblico, é sinal que a nossa escatologia está errada. Então nós temos que abandoná-la. Ok? Gurizada,
Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Nos encontraremos na próxima sexta-feira, se Deus quiser e assim permitir, ok? Dito isso, gurizada, muito obrigado e um bom final de semana a todos. E amanhã de manhã, no meu canal e no canal do Theo Escritura, certamente estará lá os 2 vídeos, ok? Valeu, gurizada, vamos encerrar por aqui. Brigadão.